Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque o tema hoje é um tema que eu tenho certeza absoluta que você ouviu repórter falando, ouviu professor conversando sobre, ouviu pai, ouviu podcaster, mas você não ouviu nós, que estamos aqui no Arco 43 ainda, que vamos conversar sobre esse tema agora. O tema é adultização infantil e o cotidiano escolar. Porque se tem um ponto, se tem uma galera que não viu nenhuma novidade na discussão desse tema, porque nós estamos sempre discutindo, nos aproximando sobre ele, é as escolas, os professores, os educadores, os responsáveis por saúde mental das crianças, quem acompanha. Nós estamos sempre preocupados com essa questão e foi muito bom que nos últimos tempos esse tema tem sido discutido graças ao trabalho de youtubers, graças ao trabalho do poder público que trouxe à tona, né, essa discussão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, que já se preocupa com a adultização e com várias outras coisas envolvendo as crianças há muito tempo, Regiane Taveira. Tudo bem, Rê? Tudo, Keller, que delícia ouvir isso, mas mesmo a gente, né, se preocupando, refletindo sobre, tentando buscar ações, né, para tentar contribuir aí com os pais, principalmente, não é? A gente sabe que ainda falta muita coisa, não? Por isso que a coisa explodiu, né, Keller? A gente Sim. chegou num ponto aí que a coisa explodiu, mas acho que você colocou muito bem, nós que estamos na escola todos os dias, eu nos últimos 31 anos da minha vida, a gente tem visto tanta coisa que a gente tem alertado, mas eu começo esse programa falando que, infelizmente, nós, professores e professoras, às vezes não somos ouvidos, não é? A gente vem alertando sobre muitas coisas, só que ainda bem que alguém foi escutado, não é? E que a gente Uhum. vem, né, traz à tona um assunto tão importante e com tantas coisas que a gente ainda vai ter que fazer, não é? Para melhorar, para contribuir. E aí você traz também, né, qual o papel da escola, do contexto escolar, né? Então é importante sim a gente olhar para isso, né? Com um foco maior, vamos dizer assim, com uma atenção maior, e a gente pensar o que a gente pode fazer, não é? Mas eu não vou falar muito, não, porque a gente tem uma pessoa aqui que eu tenho certeza, né? Se a gente tinha dúvidas, se há interrogações, ela vai nos ajudar. Perfeito, perfeito. Porque junto conosco, compondo essa mesa de alto garbo e elegância e envergadura intelectual, está a Johanna Duarte, que é psicóloga escolar na Rio International School, especialista em terapia cognitivo-comportamental e na abordagem Couturier, atua há 8 anos apoiando o desenvolvimento emocional de crianças e famílias e já se deparou com muitas questões para as quais é preciso de uma certa atenção. Que bom que algumas delas foram para a mídia, mas a gente precisa discutir elas com atenção, com cuidado, né? Não é só por causa do barulho midiático também. Certo? E Johanna Duarte que está aqui com a gente. Johanna, pronta para esse papo? Muito obrigado por topar conversar com a gente, viu? Oi, Kelly, oi, Regi, tudo bem? Que bom que vocês me convidaram, que eu acho que é muito importante realmente a gente trazer esse tema, né? Ainda bem que teve um vídeo que repercutiu do Felca, que pôde trazer isso para a gente dar voz para a nossa voz, porque eu acho que é um tema que vem há muito tempo, todo mundo querendo falar e com muito receio, porque é um tema que é muito delicado e que a gente vai tentar tratar aqui de uma forma sutil, né? E leve para todo mundo. Perfeito, perfeito. Então, fique conosco, porque nós já começamos o papo. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com
Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. No último mês, o Brasil foi sacudido por um debate que há tempos precisava sair das entrelinhas, a chamada adultização infantil. A discussão ganhou força após o vídeo do influenciador Felca, publicado em 7 de agosto de 2025, que expôs com contundência como crianças estão sendo empurradas para comportamentos, estéticas e responsabilidades que não condizem em nada com a sua idade, muitas vezes por influência direta das redes sociais, da mídia e até de adultos próximos que, teoricamente, deveriam protegê-las. Mas esse fenômeno não é novo. Ele se manifesta quando meninas são incentivadas a usar uma maquiagem pesada, quando os meninos são tratados como mini empresários, ou quando crianças são expostas a conteúdos que antecipam preocupações ou experiências adultas, como aparência, dinheiro, produtividade, sexualidade. Infância, que deveria ser um espaço de descoberta e brincadeira, e formação emocional também, acaba sendo comprimida por expectativas que não pertencem nem à infância nem à criança. E nesse episódio, nós vamos entender como a adultização infantil se infiltra no cotidiano. E como educadores, nós que estamos aqui no Ar 43, queremos discutir também e entender como que nós, as famílias, as escolas, podem agir para proteger o tempo da infância. E a Johanna Duarte traz o olhar da psicologia escolar e clínica sobre os impactos emocionais e comportamentos desse fenômeno. É uma conversa urgente, necessária, porque quando a infância é acelerada, o futuro também acaba comprometido. E bora para esse papo. Regiane Taveira, eu quero saber como que foi para você quando chegou a notícia do vídeo que o Felca fez sobre essa discussão. Como que foi? O que você está fazendo? Como que você recebeu essa notícia? Olha, Keller, quando eu assisti, né, e quando a coisa começou a pipocar, a gente começa a ficar preocupado, né? Preocupada, Uhum. porque a coisa estoura lá na escola, né? Os pais, né? Os professores, né? Como falar, como abordar. Eu acho que a gente, é o que eu falei aqui quando a gente abriu o programa. A gente já vê muitas coisas, mas na verdade é aquele nosso dia a dia ali do contexto escolar, não é? Que a gente percebe que, né? Hoje os responsáveis, os pais, eles aceleram um pouquinho, né? Nossa, mas já não tem idade para isso. E a gente olha e fala, não tem idade para isso, né? E aí, quando né, tudo isso veio à tona, eu fiquei um pouco mais. Eu já estava preocupada, mas a preocupação fica um pouco maior. Porque aí a gente coloca, na verdade, tudo isso, o que fazer? Como fazer? Não é um assunto fácil de ser abordado, não é? Você vive realidades lá na sua escola, nas escolas que você trabalha, que muitas vezes você deve ter pensado, como que eu vou falar sobre isso? Não é? E esse é um dos temas que deixa a gente um tanto preocupado, porque tanta coisa já aconteceu, está tudo tão acelerado, que você fala, como a gente consegue voltar? A gente não consegue voltar. A gente tem que ir a partir do ponto que nós estamos. E como fazer isso? Como preparar? Porque eu tenho que falar do contexto, né, que eu estou inserida. Como preparar os meus docentes, não é? Eu brinco que a gente tem mania de falar para a criança assim: nossa, agora você já está aqui na escola, né? Você não é mais criança. Eu já ouvi isso, né? E olha que loucura. É uma fala que a gente nunca deveria ter tido, não é? Não é porque ele está começando os anos iniciais que ele deixou de ser criança, ou que ele está indo para os anos finais, ou até no ensino médio, não é? Que a gente vê muitos ainda brincando de pega-pega, de esconde-esconde, não Sim, é? sim. E aí, o que que a gente tem que fazer agora, neste momento? E aí é isso que esse vídeo e tudo isso me trouxe. O que que a gente precisa fazer? No que a gente pode melhorar como educadores, não é? Quais os caminhos que a gente tem? E aí, tudo isso, né? Eu falo que vai pipocando na cabeça da gente, e você vê que a escola, né? E a gente já comentou isso aqui em outros episódios, a escola é um dos pontos centrais. Se eu estiver enganada, por favor, me corrijam, né? O quanto que a gente tem importância nisso, né?
E aí, vou até um pouquinho além, né? Proibir o celular. Ok. O que eu fiz para substituir isso na hora do meu recreio, na hora do meu intervalo, Boa. tá? Então, lá na escola, tem um mês que a gente colocou pimbolim, mesa de ping-pong, né? Jogos de tabuleiro, porque eu tenho que substituir, né, de alguma forma. E lembrar essas crianças que elas são crianças. Parece que é redundante o que eu estou falando, mas não é. Eles precisam ser lembrados que eles são crianças, né? Porque senão, é isso que eu falo da importância e como a escola é um dos pontos centrais aí. Porque a gente tem todo um trabalho que pode ser feito com os alunos, com as famílias, não é? Tá aí agora para a gente ajudar a resolver. Então, a gente tem que planejar, né? Também não é aleatório. A gente precisa planejar quais caminhos a gente tem que tomar. O que vai ajudar o Keller, né? No que a Johanna pode ser ajudada, aquela minha aluna, um pai, né? Então a gente tem que ir pensando nestes caminhos e planejando, né? E também mostrar para a criança, desde cedo, que ela tem direitos, que ela tem voz, né? Isso é super importante. A gente fala tanto aqui de Perfeito. escutá-los, então essa criança precisa ter voz e entender que muitas coisas ela não precisa passar, né? E ter coragem de contar. E nós lá da escola somos esse acolhimento que ela precisa ter coragem de falar. Perfeito, Rê. Perfeito. Quero puxar para você também, Johanna. A Rê já levantou algumas questões aqui, inclusive sobre o papel da escola, que a gente precisa se perguntar muitas vezes. Então, eu tenho duas questões para você, Johanna, para começar essa conversa. Primeiro, como foi para você receber esse impacto? Como foi o papo dos professores quando saiu o vídeo? Quando veio à tona essa discussão? Porque, novamente, na nossa área de atuação, na sua também, que está aqui com a gente todos os dias, né? Está nas escolas, está trabalhando com jovens, é uma preocupação que já está manifesta há muito tempo. É uma preocupação que já existe. Só que na hora que ela toma mídia, na hora que ela toma o corpo que ela tomou, pessoas que não percebiam ela, pai, familiares, ou até funcionários da escola, que às vezes passou despercebido um pouco dessas questões, acaba, né, gritando aos olhos, acaba aparecendo. Então, como foi para você receber a notícia de como foi o vídeo, como foi esse impacto? E também, outra pergunta que é importante, acho que a gente precisa definir aqui, que é o que é a adultização, né? O que eu estou falando quando eu estou falando sobre a adultização? Então, por favor, Johanna, me ajuda a entender um pouquinho mais. Então, Keller, na verdade, aqui na escola, principalmente, quando aconteceu esse vídeo, né, do Felca especificamente, já se contava muito sobre esse processo que as crianças vêm encontrando, né? Que é justamente a adultização. O que isso significa, né, na prática? Crianças que, nas trends que acontecem, elas vão acabando se moldando diante delas e elas vão encontrando outras personalidades que não as elas mesmas e vão se descobrindo e copiando, né, essas personalidades. Então, elas ficam tendo que usar maquiagem, às vezes antes da hora, Uhum. cuidados com o corpo, com performance, de alimentação. Então, assim, essas trends vieram para isso, para mexer essa geração, né, de que elas têm que ser iguais. Então, isso é um ponto que eu acho assim muito forte que a gente acaba percebendo no cotidiano da escola, né? O quanto as mídias sociais vêm desempenhando um papel fundamental nessa precocidade da criança, e justamente isso que a Regi falou, né, em não ser criança. Esse mecanismo também que ela tem hoje em dia de não conseguir lidar com a linguagem, né? Ela tem que copiar uma linguagem do outro, então elas copiam a linguagem de YouTubers, elas copiam a linguagem de influencers que estão e esquecem da própria linguagem, a linguagem da infância. Quem está tomando conta dessas linguagens, né? Preocupação até mesmo de comportamentos, que são desafios que entram aí, esses jogos que tem, e entra também muito quando a gente vê, às vezes, em sala, e em propostas que acontecem, né, às vezes, sem perceber, porque vieram oriundas de um desafio numa internet que aconteceu. Então, eu acho que o papel da escola é fundamental em tentar entender, né, acolher e ter uma escuta ativa, como a Regi falou, mesmo em relação às crianças, mas principalmente a gente está num universo que não tem mais como a gente evitar esse mundo digital. Então a gente tem que ter um diálogo entre as relações que se apresentam ali, né?
que é uma geração que não teve, uma geração que vem já nativa disso. Nós somos imigrantes dessa geração, né? E eles já vêm nativos dessa era digital. Eles são nativos digitais. Isso é um fato que a gente tem. Outro fato que a gente tem que ter, então, a partir disso que a gente já sabe que essas mídias digitais estão aí, né, com eles, como que a gente pode fortalecer essas crianças na escola e em casa para poder eles saberem, de fato, o que precisa ser copiado ou não? Fazendo habilidades analíticas críticas. Eles precisam ser críticos. Então, a Perfeito. gente tem que colocá-los para pensar, para compreensão, de fato, do mundo digital que eles estão tendo e, principalmente, a escuta tem que ser ativa, porque eles sabem muito mais que a gente. Então, a partir do momento que eles sabem e que eles utilizam um recurso novo, o professor, o educador, ele tem que estar atento para escutar o que essa criança ou esse adolescente está trazendo para a gente possa enriquecer e falar, mas será que isso é dessa forma mesmo? Então, despertar esse senso crítico neles, eu acho que é fundamental e é o caminho. Perfeito, perfeito. E eu gosto muito dessa sua fala, inclusive porque ela tem uma preocupação com as redes sociais, que eu, inclusive, tenho me policiado para não chamar mais de redes sociais, chamar de mídias sociais, porque eu entro na rede social, eu não vejo mais o post da Regiane, que é minha amiga, da Johanna, que é minha amiga, eu vejo, sou exposto à propaganda, a trends, né, a influencers no geral, virou uma outra estrutura, assim, comparado ao que foi, sei lá, um Orkut da vida 20 anos atrás, né? É uma outra proposta de trabalho hoje em dia. E é muito importante quando a gente pontua isso, porque eu vi muito pai, muitos professores falando sobre o impacto do que foi o vídeo do Felca e outros materiais, quando você pensa sobre a sexualização da criança, que realmente é algo terrível, é algo que grita muito aos olhos, assim, você olha e fala, mano, tem alguma coisa muito errada acontecendo para se normalizar esse tipo de coisa, ou para existir esse tipo de coisa, mas existem outros passos da adultização que também resultam, né, na adultização, resultam na sexualização e que as redes sociais acabam puxando isso muito bem, como foi muito bem falado por você. Tem essas coisas que acabam acelerando esses processos e se perde a infância. E a gente percebe isso nem que seja de uma maneira meio inconsciente, porque eu sempre ouço também um pai, um professor, algum colega falando assim: ah, quando eu tinha a idade dele, eu tava comendo terra. Quando eu tinha a idade dele, eu tava soltando peão. Quando eu tinha a idade dele, eu tava brincando de carrinho de rolimã, né? E ele tá aqui fazendo vídeo, pensando em monetizar, querendo fazer um canal pro YouTube, querendo alguma coisa assim, que de novo é uma vontade legítima quando surge da criança. Mas quando ela está imitando, como a Johanna muito bem falou, quando ela está meio que sendo impactada, influenciada para essa questão, aí a gente tem que entender por que que isso está acontecendo, né? Por que que está acontecendo diretamente para ela. Faz sentido, Rê, essa É uma ponto? pressão, não é? Imagina, a gente se sente pressionado, porque eu acho que você Claro. colocou muito bem, que você entra ali nas suas mídias, enfim, e você vê propaganda, você não vê mais o seu amigo de verdade. Uhum. Então, tudo é uma pressão. E se nós nos sentimos, né, assim, acuados, imagina a criança, né? Não, porque eu tenho que ser assim, porque é assim. É, e a saúde mental, não estão preparados cognitivamente, emocionalmente, Sim. fisicamente. Então, tudo isso é uma pressão. E aí, por que que a gente tem escutado tanto? E eu falo que nos últimos 3 anos eu tenho escutado muito mais. Ah, meu filho está com uma crise de ansiedade. Minha filha está depressiva, tá? Eu tenho crianças que a professora tem que pedir para sair da sala porque tá ansiosa. Aí sai, dá uma volta, bebe uma água. Mas, gente, isso tem aumentado muito. E né, eu trabalho com anos iniciais, lembrando, né? Então, eu tenho ali de 6 a 11 anos. Aí você vê uma criança se sentindo. Eles estão pressionados, né? Porque é muita informação, eles não sabem lidar. Os responsáveis também não é? E aí, no momento que eles estão ali dentro de uma sala, sentem fobia. Olha isso, né? Eu acho, Rezi, que hoje em dia, né, a gente tem uma era de tanta informação que a gente criou um novo cenário, da era da desinformação generalizada. A gente consegue tanta Perfeito. coisa e buscar por tantas coisas que a gente acaba se perdendo no que realmente importa e no que É. realmente busca. Que, na verdade, né, os pais estão preocupados muitas vezes, ou então
Ou não, alguns não, tá? Graças a Deus, mas assim, muitos preocupados em dar o melhor smartphone para o filho e entregar na mão, Isso. entregar o É. tablet. Só que assim, a comparação acontece muito no cotidiano deles. Então é um amiguinho que vai e fala, porque eu jogo Roblox, porque eu tô ali na mídia, eu tenho um canal no YouTube e tudo mais. Então, eles vão trazendo isso para o cotidiano da conversa, que se você for ver as relações hoje em dia nessa faixa etária de 6 anos até em diante, até os 18 mesmo, não passa além de tecnologia e jogos e tudo mais. Então, assim, como preparar essas crianças para estarem continuando tendo uma habilidade de comunicação e de social, né, através de jogos também, porque a gente não pode mais, já entendemos que não podemos tirá-los, mas como podemos ampliar os repertórios deles e trazendo de volta aquelas brincadeiras de antigamente, como você bem disse, né? Que eu acho que hoje em dia uma criança precisa subir numa árvore, ela precisa Sim. aprender na experiência própria de andar descalço, e brincar e correr e ser criança, porque as crianças hoje em dia a gente está ocupando como uma janela de executivos, né? A agenda da Uhum. criança ela é tomada por uma é igual de um executivo, que de uma, né, de uma Perfeito. multinacional. Então, elas estão o tempo todo hiperestimuladas. E aí chegam em casa, elas continuam estimuladas. E aí tem a exigência de performance da família, da escola e dos alunos, e dos colegas, né, da sala. Então, essa criança se sente o tempo. Imagina a pressão que deve ser estar nesse serzinho que está em desenvolvimento, que está desenvolvendo o que é autoestima, porque eles nem sabem nomear muito bem as emoções ainda. E aí que Não. entra, eu acho que a aula de socioemocional, que vem para entender, né, um pouco mais e tentar resgatar essas crianças, para elas poderem perceber, não, eu estou sentindo isso aqui é raiva, eu estou sentindo uma ansiedade, talvez eu esteja meu corpo, estou precisando dar uma pausa para mim. E que bom que elas estão podendo falar, né? Porque eu acho que hoje, com esse sinal, com esse vídeo mesmo, com essa nova era da desinformação, estamos tendo que ficar informados sobre a habilidade socioemocional deles. E com isso, Sim. temos que nos habilitar também para falar sobre isso com eles. Sim, e não é uma questão Perfeito. fácil, né? Eu tenho conversado isso, inclusive, com professores homens, assim, que a gente teve um grupo de professor homem que a gente sentava para conversar, que é um problema, porque como meninos, a gente não foi socializado para conversar sobre emoção, né? E aí, quando chega na fase adulta, nós precisamos conversar sobre também, e a gente tem dificuldade. Então, foi sentar os professores e falar como que é que nós podemos entender os estudantes, como é que a gente pode abrir isso, como é que a gente pode não bloquear esse hábito de conversa. Foi um trabalho muito longo que nós fizemos, inclusive, nesse tipo de discussão. E aí, eu queria só puxar um ponto, Johanna, aproveitando a sua fala e somando com a fala da Rei, que eu acho que foi muito boa, que quando ela fala sobre a ansiedade, quando você fala sobre a autoestima, quando você disse logo no começo que eu gostei muito, que foi a performance de outras identidades, muitas vezes, né? Porque não dá nem tempo da criança descobrir a própria identidade. Porque ela vai lá e ela tá imitando a identidade, a forma de falar daquele grupo, daquele influencer específico, né? Acontecem essas coisas, esses pontos, essas questões, que são flexões muito fortes para com a criança. Fala para mim, quais são os impactos socioemocionais, os impactos cognitivos que você percebe que essa adultização faz na criança também, até para o pai e para o professor que está ouvindo a gente, entender por que é importante ficar preocupado, porque tem esses impactos que são reais no desenvolvimento da criança mesmo. Então, na verdade, a ansiedade, né, que é uma clara que até a Rê trouxe, né, eu acho que a ansiedade ela é a clássica, porque você fica com uma ansiedade, primeiro por estar toda hora na tela ali, liberando uma dopamina para o seu cérebro que ele não dá conta, ele não consegue usar ela para outra forma, a não ser ficar ali processando e só recebendo informações, né? Uhum. A outra é uma baixa autoestima, porque o mundo digital e o mundo, né, da grama do vizinho, aquele ditado é sempre mais É. verde, é muito real. O Então, se torna um efeito. padrão de comparação o tempo todo e contínua. A confusão de identidade, como eu tinha dito também, que pode acontecer em relação, porque minha influencer, né, meu programa favorito falou que tem que ser assim, então eu acho que pode ser que eu seja isso ou que eu não seja. E essa desinformação toda que é ali propagada na rede, né, no mundo virtual, acontece de uma forma muito extensa para a criança que ela não dá conta de acompanhar. Então, ela fica confusa, ela se sente sozinha, ela traz uma solitude para a infância que não combina com a infância. Ela não consegue também ter a troca. A criança ela aprende nas trocas, nas frustrações. A frustração no mundo, né, digital, na mídia digital, ela não acontece de forma nenhuma, porque você não gostou, você passa. Você não gostou, você passa.
e toda hora você está passando. Então, quando que ela tem tempo de lidar com a frustração, como era na nossa época, né? Que tinha a bolinha de gude, a gente jogava a bolinha de gude, perdia e perdeu. Perdeu. Então, eu acho que esses sintomas que vêm acontecendo na infância, essa maior, essa quantidade de laudo que está vindo à tona, né? Cada hora uma nova nomenclatura que aparece, está vindo em decorrência muito desse uso de forma equivocada da mídia digital. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que é importante pontuar essas questões, viu? Que a gente levantou aqui. Para quem está acompanhando a gente, para o pai, pro professor, compreender o grau de gravidade também. E entender que não é uma questão de ordem pessoal. Ah, mas o meu filho não vai fazer. Ah, mas o meu filho não vai acontecer. Mas na minha casa eu evito, na minha sala. A gente está falando de uma ordem global, assim. Nós estamos falando sobre a nível nacional, a nível Muito mundial. Precisa ser um cuidado de sociedade, precisa ser um cuidado de diretriz, né? Precisa ser um cuidado um pouco maior. Porque às vezes eu posso garantir que talvez o meu filho ali tenha menos horas no celular, mas ele ainda vai ser impactado por essa cobrança que a Johanna descreveu tão bem, do amigo do lado que já tá com um canal no YouTube, né? Que nem deveria pela idade, mas que tá ali fazendo um canal no perfeito. YouTube. E ele fala, pô, eu não tô, né? Eu não estou conseguindo fazer, eu não posso Eu fazer acho que é isso. mais atento a isso, sabe, Keller? Essa Uhum, preocupação ainda é maior quando a gente entra nesse campo, né, de que a criança ela é proibida totalmente, então ela não participa. Qual o enredo social que ela vai ter também se ela estiver completamente perfeito. excluída? E quando tem um pensador que eu gosto muito, tá, que é o David Buckman, que ele tem o Manifesto pela Educação. Ele tem esse livro que é excelente. E ele pontua justamente isso. Quanto mais você aponta o dedo para o aluno, mais ele vai tentar atender aí naquele mesmo erro e se sentir fracassado. Então, a gente tem que Uhum, empoderar esse aluno, dizendo a forma correta, educar emocionalmente através até da mídia digital, para que a gente consiga fazer um uso adequado. Né, na conta, para a conta conseguir fechar, porque senão ele também pode se sentir excluído, aí vem vir um bullying, vem outras consequências diante disso, que a gente não vai conseguir evitar em proporções maiores. sim, sim. Coisas Então, que a gente viu na época da adoção, por exemplo, da internet ou do celular, né? Ah, você não tem celular, ah, você não acessa a é internet. Isso aconteceu também. Certo, Rê? uma fala que me chamou a atenção, assim, desde o ano passado eu tenho escutado algumas crianças falarem, e aí a gente foi entendendo que elas estavam ali já entrando num momento de depressão, eles usavam assim, eu estou entediado. Você chamava para conversar, você começava a falar, ah, eu estou entediado. Aí, sabe assim, é uma palavra tão, né? E esse entediado, que essa criança estava ali ou mais quieta, ou às vezes aprontando um pouco mais, né? E a gente estava percebendo que alguma coisa ali não estava se encaixando. E muitos, eu posso dizer, mais de 30 responsáveis que eu fui chamando destas crianças, comentaram a questão de, ah, eu chego tão cansado e eu deixo lá mesmo com o celular. E isso eu estou falando de crianças entre 7 e 10 anos, tá? Muito novo, né? Muito novo. E a palavra, né? Essa palavra marcou porque eu escutei de muitos. Estou entediado. Então, entediado de tanta pressão, não é? É que não sabia usar outra coisa, estou pressionado, né? Mas era tanta coisa, são tantas coisas, né? E aí e a gente, claro, preocupado com a fala, né? Preocupadas ali com a fala, a gente foi chamando as famílias. E a maioria delas, né? E eu tenho esse número porque me marcou muito. Eu deixo o celular mesmo, aí eu chego tão cansada. Quer dizer, a tarde inteira já está no celular, né? Ou a manhã inteira, e aí à noite até 11, meia-noite, e aí a gente se pergunta, fazendo o quê? Vendo o quê? Uhum. E aí foi a hora que a gente começou a direcionar um pouco aí esses responsáveis. Mas não é tão fácil, porque alguns vão te escutar. Outros, gente, né? Mas a gente vai tentando, e a fala tem que ser sempre, né? E a faixa etária? Até de filmes, né? Porque nestas conversas, a gente pegou, ah, não, mas ele assistiu tal coisa. Mas espera aí, mãe, você viu a faixa etária? Não é, ó, é para cima de Nunca nem 14 olhou. anos. Entende? Nossa, eu nem tinha visto. Entende? Então, alguns alertas que a gente vai podendo aí, né? O que que seu filho está assistindo, né? Porque na escola eles contam, mas e o pai está sabendo? Então, a gente ir direcionando, né? Acho que a nossa Uhum. contribuição está nessa educação fora dos muros da escola, né? Com estas Perfeito. famílias.
Perfeito. É um cuidado que eu acho que é importante, né? E existe essa classificação indicativa por algum motivo, e mesmo assim, professor, pai, mãe que está acompanhando a gente, fica de olho principalmente no YouTube, porque a produção de conteúdo é tão grande que você muitas vezes Sim, não consegue ter um acompanhamento correto, e mesmo naquele YouTube Kids, quando você clica nele ali, ainda tem algumas coisas que não é tão kids assim, que acaba passando pelo filtro do perfeito. próprio YouTube. Então tem que tomar um Kelly, cuidado eu ia mesmo de. falar justamente É preciso sobre estar isso. presente, né? Fica à vontade, Johanna. Não, eu falei que eu ia falar justamente sobre isso, ficar atento, porque na verdade os que são livres, até desenhos mesmo do Uhum. Netflix, tem situações, às vezes, que alguma fala dentro do desenho não é adequada aos princípios da família, aos valores da família. Pode Então, a ser. criança tem que ter esse monitoramento também para entender a família, assistir junto em algum momento, até para entender que tipo de valores que anda compactuando, né? Que tipos de Uhum. princípios que estão parecidos com o da família ou se não são. Então, a gente tem que estar Perfeito. atento nesse detalhe de estar alinhado com o valor da família, principalmente. E não ter medo de contextualizar aquilo de acordo com o valor da família, porque é importante, né? Até porque a escola também não Exatamente, consegue contextualizar 100% para aquele valor que é particular dos pais ou da Perfeito. família, né? A claro. gente tem às vezes uma variedade muito grande. Tem um ponto aqui que é a presença do pai, da mãe, do responsável, irmão mais velho, tio, dessa galera que tem que estar perto também. Deixa eu puxar só um ponto aqui que talvez a gente nem consiga aprofundar tanto, mas acho que eu gostaria de colaborar com essa questão. Porque eu dou aula numa escola privada, né, uma escola particular, e dou aula também no estado de São Paulo, como professor para o ensino médio, para as duas escolas. E também para os anos finais na escola particular, né, mas principalmente ensino médio. E eu percebo muito que, fazendo um recorte social, né, de quem tem o dinheiro para investir na educação dos filhos, ou quem deixa a cargo do Estado, por questões financeiras também, essa questão da educação, muitas vezes eu percebo que as escolas particulares conseguem ter uma presença do pai um pouco maior, conseguem ter um auxílio ali presente, e eu percebo um pouco menos, mas ainda está bem presente, o impacto dessa adultização. Agora, no Estado, eu percebo principalmente uma questão estética, uma questão de fala, uma questão das trends virais, de aparecer, me parece um pouco maior. Deixar claro que é uma evidência extremamente anedótica, assim, é particular, né? Pode ser que a gente, se fizer uma pesquisa de larga escala, você perceba que essa não é a realidade. Mas é o que eu percebo e que me preocupa, porque nós estamos falando tanto aqui sobre a necessidade da presença do pai, do responsável, do adulto, para separar, para proteger esse momento da infância, e isso existe bastante nas escolas particulares e precisa existir também nas escolas públicas, que a gente sabe que o pai às vezes está trabalhando, tem uma série de questões ali que não consegue estar presente. Então é um cuidado importante porque acaba sendo um recorte social para entender. Nós temos grupos de crianças que podem ser mais expostas pela situação em que elas estão, pelo recorte racial, pelo recorte social, pode estar mais exposta a esse tipo de estrutura. Acho que isso é um ponto que vale dentro da sua escola, inclusive, você pensar um pouquinho mais com seus colegas professores, entender um pouquinho mais, porque às vezes aquela reunião de pais para falar de nota pode ser também uma formação, sabe, para o pai e para a mãe. Aquela reunião de pais onde você vai falar assim: ah, fulaninho está estudando, estão melhores em matemática, mas pioraram em história. Gente, vamos ficar presente com os filhos, sabe? Talvez possa virar um momento desse tipo de conversa, né? E só queria dar uma pontuada nessa questão. Fique conosco que nós já voltamos pro papo. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Quero puxar agora uma questão. Johanna, você e a Rê são as pessoas perfeitas para estar aqui comigo agora, porque assim, Brasil gigante,
milhões de escolas, né, em realidades completamente distintas, mas eu preciso de um norte aqui, porque beleza, Felca botou a boca no trombone, contou algo que já incomodava todo mundo, mas que não tinha um nome, então ele ganhou muito na hora que ele fechou no nome adultização, essa série de incômodos que nós percebemos na escola, que às vezes não tinha esse label, né? Não tinha essa etiqueta, esse guarda-chuva para ficar embaixo. Então, na hora que ele descreve, fala sobre adultização, então a gente vai ganhar proposta de lei, intervenção, fala, outros vídeos, né? Diversas pessoas falando, pessoas que promoviam essa adultização sendo punidas e outras que promoviam e não percebiam, reconhecendo o erro e voltando atrás. Então, beleza, é isso mesmo que a gente quer, entender que talvez não seja por aí. Mas como que eu posso fazer para minha escola ser um espaço para proteção da infância, para equilíbrio? Eu acho até curioso fazer essa pergunta, né? Porque deveria ser algo que está tão intrínseco à escola, mas no impacto social que a gente tem, às vezes precisa falar o óbvio, né? Então, o que que eu posso fazer, Johanna? Me ajuda a entender como que eu posso fazer para tornar essa escola o soldado que defende a infância, sabe? Que possa estar ali com os braços abertos, protegendo, auxiliando nesse equilíbrio, inclusive em contraste com o que está na rede social, né? Em contraste com o que está na mão do estudante ali. Como que eu promovo uma cultura que consiga contrapor essa chamada adultização que está aí fora? Então, Keller, eu acho que a gente pode trazer esse contraponto saudável, justamente, né? Que a gente não tem como controlar o mundo lá fora, mas aqui na escola é possível. Então, a gente pode tentar dar para a criança o direito dela, que é o direito de ser criança, é o principal, né? Então, Perfeito. valorizando o brincar, trazendo projetos que resgatem essa infância mesmo e que tragam a infância também dos educadores ali dentro, né? Que eles possam lembrar de jogos, de como é legal essa interação, a arte, a contação de histórias está ampliando esses jogos lúdicos dentro do território escolar, dando ferramentas, né, também de educação midiática mesmo, de coisas que eles possam se tornar pensadores e terem habilidades analíticas para lidar com isso. Espaços que favoreçam também, né, esse brincar livre. Então, áreas, né, que a gente espera que seja grande, mas como você estava dizendo antes, né, Kelly, infelizmente não é a realidade de todas as escolas. E isso é um desafio, mas que eu acho que a gente precisa lutar e buscar e botar a voz mesmo no trombone, que nem o Felca fez, para a gente lutar pelo básico. O direito da criança que ela tem, é o único dever e direito que ela tem, é de brincar e ser criança, sem tentar acelerar esse tempo. Eu acho que a gente vem num processo de acelerar esse tempo da criança o tempo todo. E a gente vai contando para ela, né, como você disse lá no começo, o tempo que é nosso, na verdade, do adulto. Mas a cada criança tem o seu próprio tempo e sua própria forma de se desenvolver. E não existe um tempo específico para nada, na verdade. Existem marcos que a gente espera, mas o tempo que eu aprendo uma coisa, o tempo que você aprende, diz respeito à subjetividade de cada um, né? Então, se a gente respeitar esse único direito, que é o brincar livremente, eu acho que a gente está respeitando completamente o restante todo. Perfeito, perfeito. Queria ouvir você também, Rick. Eu sei que é alguém que faz o possível para proteger a infância em situações dificílimas, muitas vezes, na sua realidade, né? Olha, Keller, Johanna estava falando e eu fui aqui, né? Uma questão que a gente pode trabalhar muito na escola é a visão saudável do corpo, sabe? Da criança. Hum, Ela boa. olhar e eu não tenho que estar com um shortinho curto, eu não preciso ser magrinha, sabe? São questões, porque o batom, a maquiagem, né? A gente pode, eles aprenderem a se olhar e falar, esse aqui sou eu, Uhum. né? Com a idade certa, no momento certo, e a questão das conversas. Eles precisam sentirem-se confortáveis para conversar com a gente, né? Porque eles nos mostram o tempo inteiro o que eles estão assistindo, o que eles, né? Eles contam, né? Porque a criança ela vem aberta, né? Eu falo que com o tempo é que elas vão se fechando, né? E o professor e a professora ter o cuidado de agora não é hora para falar disso. A gente ainda escuta muito isso, e não estou aqui culpando o professor nem a professora, mas se eu não me sinto preparado para alguns questionamentos, eu posso dizer assim: olha, eu vou dar uma olhadinha, e na próxima aula eu prometo que a gente vai conversar. E se eu não me sinto confortável para aquilo, chama a coordenadora,
chama a vice, chama a diretora, sabe? Perfeito. Porque a criança ela não pode ficar com reticências, sabe? É muito importante que a gente esteja aberto para ouvir, mas a gente também tem que entender que a gente tem, não que a gente tenha que ter resposta o tempo inteiro, mas a gente tem que saber fazer parte daquela pergunta, daquele questionamento, porque senão eles vão se trancando, né? Não sei nem se a palavra é essa, mas eles vão se fechando. É isso mesmo. Eu escuto de um, não é o momento, não é isso, não, são tantos nãos, sabe? E aí eu vou encontrar sim naquelas coisas que eu assisto, naquilo que eu vejo e que eu acho que está certo, mas eu não tenho nem criticidade ainda para entender se aquilo está certo ou não, né? Então a gente tem que ter isso, esse canal aberto da escola, para eles se sentirem, além de acolhidos, confortáveis para falar, Uhum, né? Eu acho que a perfeito. gente tem que ter esta atenção, uma das atenções, né? Isso é um exercício, né? A Johanna lembrou É. muito bem também na fala dela que a importância da gente ouvir, né? De você ter esse acolhimento. E, professor, acolhimento não é. Ah, então fala aí. Sentei com ele agora, pode falar. Não é isso, é um Não. processo. Você vai aprender a acolher e Preparo. por aí vai. Preparo. Preparo Eu, também, Kelly. É. eu acho que um conselho que eu daria também é prestar atenção e talvez ter algumas aulas que você consiga ou ser temático, ou então lidar com essa questão. Vou dar um exemplo de uma particularidade que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Não foi no ano passado, foi no ano anterior, né? Não foi 2024, foi 2023. Que eu estava dando uma disciplina que era uma das eletivas. Eu não vou me lembrar o termo agora da eletiva aqui do estado, mas era uma eletiva que falava sobre sociedade, estética, né? Tinha a ver com filosofia, que é uma disciplina, e conversava um pouco com um projeto de vida. E um dos problemas que a gente tinha, ainda tem, no ensino médio nessa região em que eu estou atuando, é a questão que os meninos querendo ter o famoso shape, né? Os meninos do ensino médio querendo ser grandão, tá fortão. E aí eles se comparavam muito com, sei lá, na época acho que um cara que se falava muito é um médico que era chamado Paulo Musi, que hoje em dia ele nem tá mais tão grande porque ele tá se cuidando também, né? Mas havia o abuso, inclusive, de esteroides, assim, né? E aí chegou a acontecer entre os jovens da escola, né? Esse exagero do uso de esteroides que nem tá certo usar sem acompanhamento médico, e eles conseguiam, sabe Deus como, né? Obviamente de maneiras não legais, né? Que se obtinha isso. Então eu precisei ter uma conversa para falar assim, como que é o corpo de um adolescente, né? Falei assim, porque eles achavam que o corpo do adolescente tinha que ser o corpo de um cara de 45 anos, médico, que é fisiculturista, né? Eu falei, gente, não tem nem comparação que vocês estão conversando. Eu falei, você não tem como comparar o corpo de alguém de 15 anos, 16, 17, com alguém de 43 anos, médico, que concorria com fisiculturismo, sabe? Não faz sentido isso. Não é o objetivo, não dá pra se alcançar isso, tem uma questão estética. Então tem essa conversa. Ah, mas você tá falando o óbvio. Tô. Porque muitas vezes a menina de 12, 13 anos tá olhando pra blogueira e tá achando que o corpo dela deveria ser daquele jeito. Pode até ser que vá ser um dia, sabe? Mas quando ela tiver os 30 anos que a blogueira tem, não aos 12. Então, são questões que talvez você consiga um espaço em sala de aula, professor, para lidar. E é lógico, eu puxei para ensino médio porque é a área de atuação principal em que eu estou presente. Mas isso é equilíbrio, isso é um acolhimento, sabe? Isso é conversar, é dar essa referência. Porque o que acontece muitas vezes é que, em meio a mídias sociais e a adultização, o estudante está perdido. Ele olha, ele não está vendo a referência. O espelho dele é esse espelho distorcido, que é o espelho de uma rede social, de uma mídia social, um espelho distorcido. E fala, eu não sou assim. Mas não é assim porque ninguém é. Às vezes nem a própria pessoa que tirou a foto é. Aquela foto foi tirada numa condição XYZ, depois de malhar, numa luz XYZ, sabe? Numa situação específica, ainda deu uma editadinha ali para dar um up. Então aquilo não é necessariamente a realidade. Acho que isso é importante para entender. Falei certo, Johanna? Faz sentido o que eu propus aqui? Faz total sentido, Keller. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que aproveitar, né, cada gatilho que a criança vai dando, mas eu digo assim, até ampliar mesmo da educação infantil lá no comecinho mesmo. Aproveitando uma fala que a criança traz, que a gente pode utilizar em sala. Então, o professor tem que estar o tempo, assim, muito atento a cada detalhe, a cada brincadeira, a cada coisa que a criança vai trazendo, porque a criança traz o tempo todo pra gente. Mas, E o adolescente já faz um pouco mais esse movimento contrário, né? Ele tende a
introjetar ali e ficar guardando muito para si. Então, a gente tem que tentar tirar como se fosse do buraco profundo quase uma informação que a gente precisa, porque eles têm que dar conta. Então, assim, o professor tem que estar atento nessa nuance, nesse equilíbrio justamente que você disse, né? E conseguir lidar com a situação para tentar trazer o emocional e empoderar essa criança ou esse adolescente da forma que ele possa falar, verbalizar, que ele possa ser ele. E isso só vai existir na troca, e a troca acontece muito mais na sala de aula do que em qualquer outro espaço, na verdade, né? Se for uma sala de aula que enriqueça de fato, que seja aberta a um diálogo, né, nesse campo. Perfeito, perfeito. E pode falar, Rê, tá mutada. É. A Aí, foi. escola como esse espaço seguro, seguro, né? Quando ele sente isso, né? Ele vai ter coragem, como a Johanna colocou, de falar, né? E a gente também, né? Porque quando você traz essas questões aí do corpo, se a gente vem trabalhando com eles desde a educação infantil, né? Uhum. Já vai chegar diferente para o Keller. Não vai ser qualquer coisa que ele vai querer seguir, que ele vai querer, né? Ai, não, né? Porque a gente vai aos pouquinhos, não é? Trabalhando essas questões. Olha para você, né? Olha como eu falo, né? Que a gente o olhar no espelho, né? Às vezes quando chegam na minha sala ali discutindo, porque ele é aquilo outro, eu pego o espelho e falo, olha aqui. Você é diferente dele, né? Não dá para ser. Porque às vezes eles têm rincha mesmo. Ó, o outro tem não sei o que é melhor. E eu já escutei essas questões, né? O outro tem a camiseta melhor. E aí depois começam, eles vão crescendo, e aí é o corpo. A gente vai percebendo o quanto que isso vai aumentando. E conforme você vai trabalhando, e parece que é pequeno, não é pequeno. Ele vai percebendo que somos diferentes, eu não vou ser igual ao Keller, nem a Johanna. Se eu vou trabalhando estas questões, dificilmente ele vai ser influenciado, porque ele vai, Perfeito. né, vai amadurecendo, né? Essa questão de saber olhar para as coisas e ter discernimento também pode ser ensinado, e desde sempre, né? E eu quero tranquilizar o professor que está acompanhando a gente, que pode ser que você, professor, tenha também uma dificuldade com essa alfabetização para lidar com o mundo midiático. Isso é normal, isso veio depois da gente. Né? Muitas vezes o professor hoje está na faixa dos seus 30, né? Perto dos 40, alguns professores um pouco mais velhos, que foi a última geração que não era um nativo digital. Né? Estamos formando agora professores que são nativos digitais. Estão se formando agora na universidade, nesse momento. Então, pode ser que você, professor, olhe para esse desafio e fale assim: meu Deus, e agora? Né, o que que eu posso fazer? Conte com bons materiais. Vai procurar uma boa formação, vai procurar bons materiais. A Johanna deu uma dica muito boa agora, que foi o livro do David Buckingham, que é o Manifesto pela Educação Midiática, que é uma referência no termo também. E eu gostaria de lembrar que aqui na Editora do Brasil, nós temos na categoria 1 do PNLD, livro didático, o livro Interação, Educação Digital e Eu Tecnológico. Que assim, é um livro didático para você trabalhar com os estudantes, então por aí só você tem um livro físico, que é muito legal, para ele colocar na mão, para ele entender o que que é, para ele ver uma ilustração, né? Para você passar as páginas. Mas eu queria puxar agora, rapidinho, a unidade 2 desse livro, que tem o Navegando no Informar. Ponto de partida, porque lá tem um percurso, que é o percurso 1, que fala sobre imagens, da alfabetização visual ao deepfake, cuja função é entender quando que eu posso confiar numa imagem ou não, como uma imagem às vezes não é confiável, como uma imagem pode ser modificada. Você tem diversas questões ali que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa imagem como uma representação do mundo que não necessariamente é o mundo, é uma representação da imagem, é uma expressão da realidade, sabe? Você precisa sair desse automático para entender que você escolhe, você seleciona na imagem. E no mundo digital que a gente tem hoje, aquela imagem pode nem ser um recorte do real, pode ser inclusive um recorte do irreal, porque ela foi gerada por uma inteligência artificial, né? Então ali é uma musculatura impossível, é um cabelo impossível, é uma pele impossível, porque nem é de uma pessoa, sabe? Então você entender essas discussões é algo que é muito bom. Fica aqui uma proposta para o professor que ainda não se sente preparado, procurar materiais que o auxiliem a preparar. Se possível, vá atrás de cursos, aulas, esse tipo de coisa toda, mas a gente sabe da correria do professor. O que não pode acontecer é deixar a adultização e suas consequências correr solto. Porque aí também não dá, né? Nós estamos ali na escola por um motivo e nós estamos preocupados com esse vídeo do Fel, com tudo que está acontecendo, por um motivo também, certo?
já está quase dando o nosso horário aqui, então é importante que a gente caminhe para o momento final dessa conversa, que ela não acaba aqui de jeito nenhum. Tem muito mais sobre o tema para tratar, tem muitas outras questões para que a gente trate, desenvolva, se preocupe, compreenda ainda. Então quero estender para a Johanna aqui o convite para voltar para conversar mais sobre a saúde da criança, sobre a saúde mental, sobre o dia a dia, poder vir aqui conversar um pouco mais conosco no futuro. Mas, Johanna, eu preciso te avisar. Quando nós vamos caminhando para o final aqui no programa, tem 3 perguntas importantíssimas que tem que ser feita e tem que ser respondida. E você se prepara, que é tipo uma prova, assim. A primeira delas é o que você achou do nosso papo, como foi esse papo para você, se você tem alguma consideração, alguma outra questão que nós não conseguimos contemplar nesse período, mas que você acha importante sublinhar. Então essa é a primeira pergunta. A segunda é, onde que eu encontro a Johanna? Onde que a Johanna tá? Qual que é o trabalho da Johanna? Tem uma forma de contato? Tem como eu saber mais sobre a Johanna? Como é que faz? E terceiro, um pedacinho seu que possa nos acompanhar, que pode ser uma dica, uma frase, um pensamento, um livro, um filme, algo seu, que pode ou não ter relação com o nosso papo aqui, mas que apresente para o nosso público um pouquinho de quem é você, algo que colabore com essa discussão, né? E para dar tempo da Johanna pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas clássicas para você. O que você achou desse papo? Onde eu acho a Regiane e qual pedacinho da Regiane fica pra gente hoje? Nossa, gostei, fiquei cheia de perguntas. Falei lá no começo que eu queria. A gente vai, né, se questionando mais e mais. E isso é bom, porque quando a gente sai incomodado, é porque a gente ainda tem muita coisa para fazer e para entender, não é? Então, foi muito bom e ao mesmo tempo eu estou aqui me perguntando o que mais? O quanto, né? O quanto que a gente tem responsabilidade em tudo isso, não é? Foi uma Uhum. delícia. Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook e tô lá na escola, né? Onde ficou as minhas interrogações hoje, né? Qual o meu papel em tudo isso? O que falta? Como ainda ajudar, não é? Não é fácil. E durante o programa eu lembrei muito, Keller, de um livro que eu já indiquei aqui, que eu tenho, que ele está todo rabiscado. Como eu não tinha pensado em indicar, mas eu acho que é muito interessante o professor e a professora que ainda não conhece, História Social da Criança e da Família, Ai, bom. do Felipe Ares, acho que é isso, né? E o quanto que a gente olha ali, o desenvolvimento da criança, que lá atrás era tratada como adulto, o quanto que foi difícil ela ocupar a posição de criança, e aí a gente olha e parece que a gente retrocedeu, É né? Então a verdade. gente tem que ter essas preocupações o tempo inteiro. Quem não conhece esse livro, por favor, né, dá uma lidinha. Vale a pena a gente olhar um pouquinho para o passado, para entender o presente e tentar contribuir lá no futuro. Adorei o programa, foi uma delícia. E de verdade a gente precisa continuar esse assunto. Muito obrigada. Perfeito. Regiane, obrigado por ter trocado essa ideia com a gente. Obrigado pela indicação, que é uma indicação muito boa. E obrigado sempre por essa preocupação que você tem, viu? Com a educação, com a proteção da criança. É sempre muito inspirador para mim. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Vamos lá. Johanna Duarte, chegou a sua vez. Preciso que você responda aqui as 3 perguntinhas. Primeiro, se você gostou do nosso papo, se tem algo que você gostaria de acrescentar. Segundo, como que eu acho a Johanna, onde que a Johanna trabalha, tem alguma forma de contato, né? Como que eu conheço mais sobre o seu trabalho? E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Então, foi muito, muito legal estar fazendo parte, né, desse papo. Achei que saiu com aquela pulguinha de quero mais, sabe? Aquela sementinha ali de vamos florescer esse papo além daqui. E vocês podem me achar, né, na verdade, na clínica, que eu estou atuando, né, no Rio de Janeiro, na Clínica da Infância e Adolescência. Também estou como psicóloga escolar na International School. E também no digital, né, pc.johanna Duarte, tá, no Instagram. E uma coisa que eu queria assim, indicar, que eu já tinha indicado um livro, né, mas eu gostaria de indicar outro, que é o Desaparecimento da Infância. Eu acho que é um livro muito importante para esse tema específico, que é a cultura da infância com a cultura, né, da mídia. E é uma relação entre os dois que eles se comunicam ali, que fica muito interessante para quem quer se aprofundar no tema e quem está na escola.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela indicação, viu? Johanna, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo aqui Obrigada. com a gente. Muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado por esclarecer algumas questões que se discutiu muito, mas não foram tantos professores ou no contexto da escola que isso foi discutido. Então acho que a gente ganha muito com a sua presença aqui nessa discussão para entender como trazer para o nosso dia a dia, como compreender o papel do professor nessa discussão também. Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Um Obrigada a abraço. você, cara. E aguarde novos convites, hein? Tem muitos outros temas ainda pra gente tratar. Ah, tô disposta. Vamos lá. Então, vamos lá, chegou então a minha vez. Preciso falar que pra mim é um papo muito importante, porque ele é um papo que me aflige há muito tempo, sabe? É algo que há muito tempo, assim, ele me incomoda. E eu ficava com muita dificuldade também, eu acho que outros professores também vão sentir isso, para você falar sobre esse incômodo sem ele ser só um incômodo moral, né? Ah, e tal, não usa essa roupa por quê? Porque não é legal, né? Não age assim porque não é legal. E às vezes soa uma coisa muito moral e eu me preocupo muito, porque não necessariamente a minha moral é a moral da família, a minha moral é a moral do estudante, a minha moral é a moral do meio. Então eu ficava um pouco preocupado. Falei, será que eu não estou exagerando? E não, eu não estava exagerando, sabe? Assim, é importante porque estava acontecendo e está acontecendo um processo de roubo da infância. Um processo de sequestro da infância das crianças, né? E isso não pode acontecer. Todos nós conhecemos alguém, ou os nossos pais, os nossos avós, que não puderam ser crianças, a gente sabe o dano que isso teve ao longo da vida, assim. É um dano muito grande. Teve que trabalhar muito cedo, teve que casar muito cedo, teve que cuidar dos irmãos muito cedo. A gente sempre tem um problema quando isso acontece, porque é uma etapa importante que precisa ser vivida. Então, vamos olhar para essa questão, vamos no mínimo conversar, nos apoderar sobre essa questão de como que a gente pode trabalhar dentro da escola. Quem quiser me encontrar por aí, estou aqui no Ar 43, né? Todas as semanas, junto com Regiane Taveira e grande elenco, graças à Editora do Brasil, que traz esse momento, esse bate-papo muito gostoso e formativo também para os professores. Você me encontra também lá no Instagram, como Cobb Keller, K-O-B Keller. Não tem muitos Kellers por aí, então você não vai ter dificuldade de me encontrar. Marcos Keller já é uma forma de procurar, né? E a minha indicação eu vou dar uma indicação para você prática, hein? Para você professor, coordenador, professora, para você que está dentro da escola. Coloque brinquedos no seu intervalo. Não me interessa se é ensino médio, não me interessa se é EJA, não me interessa se é criancinha. Faz uns dados grandes de papelão, bota uma amarelinha grande no meio do pátio só para você ver a mágica acontecer. Balanço. Coloca um balanço e fala pro agente escolar ficar de olho ali para também não empurrar, né, pro outro lado do muro, né, a criança que está sendo balançada. Coloca um balanço na escola. Se tiver uma chance de uma gangorra grande que os estudantes possam usar, coloque uma gangorra maiorzinha ali. Coloque brinquedos, né? Só dá para mim exigir infância se eu tiver espaço para que essa infância aconteça. Coloque espaço de livro com quadrinho, com livro infantil. Coloca na sua escola ali um xadrez gigante, uma dama grande, do tamanho de uma garrafa PET, assim, que dá para você fazer com garrafa PET. Faça oficinas na reunião de pais ou no evento que tiver na escola. Faça uma oficina de brincadeira de papelão para montar brinquedos com papelão mesmo ali próximo. Se não, não tem como a infância acontecer, né? Senão a única coisa que eles vão ter acesso é ao celular mesmo. Então, como a Regiane muito bem falou, beleza, tiramos o celular e coloquei o que no lugar? Né? O que eu coloquei ali para que esse momento da brincadeira aconteça? Crie espaços. Escuta o que eu tô te falando. Se você fizer isso, até seus professores vão estar brincando. Vai ter uma reunião ali que eles vão estar pulando a amarelinha, vai ter um momento ali que eles vão estar jogando um xadrez gigante, uma dama gigante. Isso vai estar acontecendo. Porque a infância, ela é sedutora, ela é importante. Nós queremos a infância, sabe? A gente quer esse momento, a gente precisa brincar. E a gente tem desaprendido ou tendo essa brincadeira sequestrada da nossa vida, né? E isso é um problema. No mais, sigam a Editora do Brasil nas redes sociais, todos vocês estão aqui com a gente. Aproveita para você ser informado sempre que sair um programa novo. Se tiver algum relato, alguma coisa do seu dia a dia escolar que você queira compartilhar com a gente, positivo, negativo, duvidoso, ou quer a nossa opinião, manda para a gente também, tanto na rede social da Editora do Brasil, quanto nossas redes sociais particulares também pode enviar, que nós queremos conversar, saber o que está acontecendo na sua escola. Compartilhe uma experiência positiva, uma experiência engraçada, curiosa. Fique à vontade para compartilhar conosco, certo? Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.
Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.